Eu posso acontecer, são 15. Estão zero. Vamos lá. Vamos acabar o versículo. Para começar, o que a gente tem que falar. Eu vou te dizer. Aqui. O que a gente fez da outra vez, só esse, no final, parametrizado de 3 formas e todas se encaixavam nesse tipo de estrutura. Então seriam o espaço cosmológico de Friedman-Walker, aberto, fechado, aberto, plano, ou fechado, plano ou aberto, todas as opções. E o que dependia era cada hora uma função. Então, para o K igual a 1, esse cara é cosseno hiperbólico. Menos 1. Aqui eu estou chutando. Esse é o primeiro que eu tenho certeza, esse eu estou chutando, você tem quase certeza. Tem que ser. Esse daqui é sobre. E no final, esse daqui é a coordenada global. Esse aqui cobrir a metade, esse aqui é hiperboloide. E esse é um pedaço mais esquisito. Isso. Uma última parametrização, só para acabar. Vou chamar assim de plural. É como se fosse um buraco. Então, lá. A outra forma de satisfazer o vinho. Eu acho, eu não lembro se eu fiz esse ou não, mas dependente só para acho que é mais ou menos fácil ver que também satisfaz o vínculo, porque o vínculo é menos esse quadrado, mais esse quadrado, aí que vai ficar cosseno hiperbólico, menos esse hiperbólico, vai virar esse cara aqui, menos isso. E aqui você vai somar, aqui essa soma do quadrado dá 1, então aqui vai ficar R quadrado, aqui vai ficar L quadrado menos R quadrado. Essa vai dar R quadrado. A parte sempre chata é fazer o diferencial aqui, juntar. Esse cara, tá? Ele tem essa cara, se não fosse solução tipo um grau dele, uma função de R, o PLDT, que é a mesma função de R dividido por R quadrado, e aqui uma R quadrado e aqui uma esfera. Só que a diferença aqui é que, se você pensar o seu R, nesse caso, ele é o contrário, você está dentro do grau. O R aqui é menor que R. Ah, sim. Quando ele chega em L, é que ele está no horizonte, digamos, que é a singularidade. Mas isso é a solução da equação de Einstein no vácuo. Só que aqui esse é um bom comentário. Se você vai resolver, você vai resolver a equação de Einstein usando. Aqui eu fiz para ver, você pode fazer com qualquer dia. Isso. Você pode resolver a equação de Einstein com o lambda. Aí vamos supor que você botou no answer. Às vezes, com igual você vai resolver short shield. Pode ser uma função aqui.
Você pode botar duas funções diferentes, mas pode botar a mesma função, no final vai chegar na mesma. Deixa assim. Aí se você joga lá, o exponencial de. Será que eu coloquei exponencial de inverso? Não, né? De f. E sua solução mais geral lá, isso que a gente tem aqui, mais um termo. Aqui depende da dimensão. Esse daqui é um buraco negro, geralmente se chama de Schwarzschild DC. É porque esse cara seria. Na verdade, você vai resolver a sua equação de Einstein com lambda, digamos usando coordenadas esféricas, seria equivalente a você resolver a equação de Laplace, coordenadas esféricas. E quando você bota a equação de Laplace lá e φ, função de R, e vai resolver, ele vai te dar um delta de Dirac. Porque a própria coordenada esférica não é definida em R igual a zero aqui. Então, digamos, a equação não sabe que está definida. Então, ele te dá um delta de Dirac. Quer dizer, esse cara daqui, ele é a solução, na verdade, com T mini, sendo o T00 o delta de Dirac. Se ele tivesse uma massa, uma fonte pontual. Isso. Que, na verdade, esse cara tem relação com a massa. Então, aqui seria um buraco negro mesmo, no sentido que esse R0 você consegue relacionar com a massa. Mas se a sua solução é vácuo em todo lugar, o R0 é zero. Né? Então, é o desse mesmo. Esse daqui tem estrutura, é buraco negro, dá para estudar todas as propriedades que ele tem. Você bota D igual a 4, é o. R0 tem isso. Você bota D igual a 4, dá R0 sobre R. Se você não tem, esse cara é o Schwarzschild. Aí o R0 seria 2N. Bota assim que acho mais fácil relacionar, porque a massa depende essa relação de R0 com a massa depende da dimensão, mas sim, então esse aqui seria uma solução mais geral. Mas na verdade é que a pessoa confunde que ela botou fonte lá. Só que você botou fonte você nem escreveu uma fonte lá porque você é coordenada. Aí você tem que dizer que se tem ou não, se tem uma massa lá. Mas afinal, tem fonte ou não tem fonte? Então, assim? Com esse cara tem, mas se repara com esse cara com fonte, ele não é DC. Sim. Né? Esse cara é DC. Então aqui seria, esse aqui é DC. Esse é um ângulo desadequado para uma fonte pontual, seria isso? Não, para os dois. Ele é um ângulo desadequado para resolver sua equação de Einstein em coordenadas, digamos, esféricas. Só que a coordenada não é definida em R igual a zero. Então, digamos, a própria equação, a solução mais geral que ela vai te dar é que em R igual a zero tem um delta. Porque você na verdade, você está resolvendo a equação para R diferente de zero. Então, você está resolvendo com zero mesmo. Sim. Mas o que tem zero? Poderia ter uma delta. Poderia ter uma delta. Poderia ter uma fonte de T00 que é uma delta. Tá. Ou seja, do ponto de vista de distribuições, você pode ter uma fonte. Né? Sim, né? Faz isso. Então aí, se você pega esse cara agora e vai verificar na equação, quer dizer, ele não vai te dar zero, ele vai te dar o delta. Entendi. É a mesma coisa que você resolver isso daqui. Sim. Esse cara vai virar 1 sobre R quadrado. Se resolver aqui, vai te dar vai dar φ vai ficar uma constante sobre R, vai dar constante. Se você já vai passando esse cara, é delta. Esse é bom. Então agora o que é curioso desse cara, aqui tem, na verdade, essa métrica daqui, interessante aqui, que você tem, afinal aqui está meio que escondida a ideia de que esse espaço tem um horizonte. Aí você chega, você não passa de um lugar. Tá? E
Essa coordenada também não cobre todo o espaço, mas também não vai. Aqui já nós vamos para ver que esse constante temporal que é. Aqui pode ser. Aquele é positivo. Esse cara aqui não é. Já não cobre todo o espaço. Se você pegar esse ao quadrado menos esse ao quadrado menos esse ao quadrado, você vai ver também que esse ao quadrado menos esse ao quadrado é positivo. Então, Não só, cara. O que era o meio- XD? Meio chato aqui, pô. Vê mais a lição no final. Você tem o seu hiperboloide. Geometria. por um momento você tinha caído na cama. Ele. Perdi o controle. Ele pega, você tem quase certeza que ele é só isso daqui. O XD. O XL. Do espaço todo aqui. Não, mas você está ignorando. Não, essa coordenada só cobre um pedacinho do Sim. Nossa, tenho quase certeza que é esse pedacinho. Mas dá para. Mas aqui para isso não vai ser importante. Não. Mas só o fato que não é global. Outra coordenada que não cobre todo o espaço. Agora, só para falar de horizonte, esse é a coordenada que é boa. A gente discute a ideia do que é um horizonte. Depois a gente faz a estrutura causal do espaço como um todo. O diagrama de Peirose já deu. Quer dizer, vou pegar. Então, essa meta. A gente viu que é uma. Que cobre metade do espaço. Como se fosse uma cosmologia plana. O espaço é inflacionário. Você vai analisar um feixe de luz. Uma geodésica radial 1. Então, se a luz, esse cara aqui é zero. Esse dx quadrado, plano, eu posso escrever, digamos, em coordenadas esféricas. Isso posso fazer. Mas eu quero, digamos, o cara que vamos supor que eu estou emitindo feixe de luz. Na direção. Então ele vai seguir um raio. Então aqui só tem, quer dizer, aqui só tem DR. Então, aqui eu me escolho. Então o feixe pode estar chegando ou eu posso estar enviando ele. Porque aqui vou ter dois sinais. Você joga para lá, o seu DR seria mais ou menos exponencial de menos T dt. O sinal mais ou menos o feixe está chegando, está indo. Então aqui não tem problema. Você pode integrar. Então o seu R, mais ou menos, essa integral daqui vai dar L menos T sobre L. Uma constante. Eu posso fixar aqui só uma condição. Vamos dizer que isso aqui é igual a zero. É zero. Então, esse tem que ser. Aí você está tomando a solução do decíter, no caso, K igual a zero. Eu peguei essa métrica e quero estudar uma geodésica. Geodésica radial nula. Então, feixe de luz. Né? Eu fiz 10 quadrados igual a zero. Isso aí satisfaz a equação geodésica também. Na verdade, como aqui é zero, eu não preciso nem da equação geodésica, mas é uma geodésica. É que é mais fácil porque é luz. Então, como tem muito pouca coisa, só tem T e R. Eu consigo integrar. Essa é direta. Então, tá aqui.
vamos supor que eu peguei em t igual a 0, eu emiti esse sinal. E o sinal está indo embora. Então eu estou pegando um sinal positivo ali naquela opção. Isso aqui é L, 1 menos T. Agora a questão aqui é que, digamos, então, IT igual a 0. Você acendeu o seu laser, então o seu feixe está aqui em 0. Esse feixe vai embora e no T infinito o seu R vai para R. Certo. Então você, durante o tempo infinito, esse R é uma quantidade finita. Você precisa do tempo infinito para chegar no lugar finito. Sim. Então você está dizendo assim, você mora dentro de uma esfera. Isso aqui seria o Hubble, tá? Então nesse espaço você está... O tempo está... Você emitiu o sinal de luz, né? E o sinal de luz nunca vai fugir dessa esfera. Então você está desconectado do resto do espaço. Então você vai ter que ter um horizonte causal nesse tipo de geometria. E aqui esse aqui acho que é o ponto mais relevante. Isso aqui é um pouco esquisito, porque aqui tem, digamos, uma sutileza. Porque essa distância aqui, se está passando um tempo infinito, a distância física aqui não é finita. Na verdade, Vai se andando o troço. sim, é porque você entendeu o que é distância aqui. Porque você vai medir distância para um T fixo. E como essa geometria ela tem um tempo global, essa métrica, você está pegando em cada tempo o seu espaço, ele é isso aqui. Então, na verdade, você tem como se fosse um espaço plano. Vou botar a bola aqui. Aqui está você está numerando aqui. 2 e tal. Você tem um centro de coordenadas, você está marcando ponto aqui. E o tempo passa, aqui continua sendo 1, mas esse 1, ele cresce. Porque, digamos, o seu raio físico, vamos dizer assim, essa coordenada R é o jeito que você está marcando o ponto no espaço. Mas ao longo do tempo, então esse caras aqui não mudam. Ah, entendi. O próprio espaço. O próprio espaço está crescendo. Sim. E aí as geodésicas vão. Então, na verdade, se chegou no tempo infinito, a sua distância aqui é infinita mesmo. Mas esse seu R aqui é finito. Então, eu quero dizer assim, você definiu, porque do jeito que eu fiz, né, em T igual a 0, esse A é 1. Então, aqui, quando eu emiti o sinal, eu tinha uma esfera, esse daqui era uma esfera física, real, de tamanho L. E eu tenho um carinha aqui. A questão é que eu emiti um sinal de luz aqui, o sinal de luz está indo, e esse carinha está indo também. E a luz nunca vai chegar nele. Sim. Essa é a questão. Então, nesse sentido, você está dentro dessa bolha. Quer dizer, não é que no final das contas, esse L aqui, não é a sua distância que você vai estar no tempo infinito, ele não vai dar uma distância L de você. No tempo infinito, ele vai dar uma distância infinita de você. Mas de forma efetiva, né, quando você emitiu o sinal de luz, essa é a distância que o cara estava, que a partir daqui você nunca vai chegar. Você não tem relação nenhuma. Você pode emitir o sinal de luz que for, porque o cara está fugindo de você. Ele vai fugindo. Então, na verdade, você só tem acesso em T igual a 0. Quando você emitiu o sinal de luz, você só tem acesso dentro dessa bolha de raio.
é a questão do sorvete de evento. E isso daqui dá para entender bem fazendo desenhozinhos. Você chama de diagrama de Taylor. Faz. Repetir. Vamos voltar para a coordenada global. Não tá? Sem negócio global. Esse não. Esse aqui é metade. Então, é porque cada um reflete alguma coisa. Né? Esse daqui é bom para você ver. O coordenada global não deve ficar tão claro esse horizonte aqui. Mas, na verdade, o horizonte, na coordenada estática, que seria aquele buraco, está mais óbvio que você seu espaço acaba em Ribaé. Que é mais ou menos um cara parado. Então só faz sentido para ele até lá. Porque ele nem se mexe, então todo o resto está indo embora para ele. Mas aqui não. Aqui essa coordenada aqui, ela é metade, ela reflete essa ideia de... Exatamente por ela ser metade do espaço, ela reflete essa ideia inflacionária. Você está pegando um corte aqui e você só cobre isso. Metade aqui. Então, como se você está lá no passado, você está num lugar e você está vendo até onde você pode chegar. Vamos emitir um sinal de luz. Você está lá em algum lugar aqui dessa esfera grandona lá do passado. E você começa a jogar luz para todo lado. O que a luz vai cobrir? Uhum. Ela não passa daqui. Então, digamos, outro pedaço é desconectado de forma causal. Tá. O diagraminha aqui fica mais bonitinho. Isso aqui. E aqui aqui é o quadrado. E aqui uma esfera. A esfera, eu vou escrever assim, técnica, vou destacar um nome. E aqui, se aqui é uma esfera D-1, aqui é uma esfera D-2. Isso aqui. Lembra, essas coordenadas, aí esse cara daqui é a mesma coisa, você vai fazendo, até chegar no ciclo. E agora eu vou escrever isso que se chama coordenada conforme. Que é sempre a ideia de você tirar o seu fatorzinho, destacar ele conforme. Fica mais fácil você estudar, assim, como é sempre mais fácil você estudar luz, quando as funções que aparecem aqui dentro, se você consegue fatorizar ela fora, deixar uma métrica, uma função complicada, vezes uma métrica simples. Porque a luz é dS quadrado igual a zero. Então esse fator complicado na frente não serve para nada. Esse jogo é fome. Esse que eu vou tentar fazer. Essas são coordenadas globais. São coordenadas globais. Agora, para o conforme, quer dizer assim, eu vou tirar esse cosseno quadrado em evidência. Então aqui vai ficar cosseno L quadrado. Deixa eu ver. Aqui vai ficar cosseno hiperbólico quadrado. D sobre L menos dt quadrado. Cosseno hiperbólico quadrado. D sobre L. Mais daqui é quadrado. Esse carinha aqui, eu vou chamar, vai ser metrô de coordenada. Chama assim, T maiúsculo, quadrado. Então, esse T grande, dt, cosseno hiperbólico sobre L. É só fazer assim, legal. Mais fácil fazer. Deixa eu dividir por cosseno. Cosseno dt é seno. Aqui é L, D, seno hiperbólico de D sobre L. Esse aqui é o cosseno hiperbólico. Dt. Então, eu multipliquei pelo cosseno hiperbólico. Embaixo do cosseno hiperbólico é quadrado. O cosseno hiperbólico quadrado é 1 mais
Então, dx1 mais x quadrado, isso é tangente. Isso é a tangente deriva da 1 cosseno quadrado, 1 cosseno isso. Isso aqui é L. Tangente de seno hiperbólico de t sobre L. Então, a relação dos dois é que o seno hiperbólico de t sobre L é tangente desse integral. E aqui está a sacada desse tipo de coordenada, porque o t, meu t original, ele varre a reta. Esse t daqui, pequeno, vai de menos infinito até infinito. Agora, tangente hiperbólica para de menos infinito a infinito, você tem um intervalo finito. E é seno mesmo, ou é seno hiperbólico? Aqui? É. Aqui é uma esfera. É esférico. Ah, tá. Isso. Aham. Então, do jeito que eu fiz, a tangente explode em π sobre 2. Então, esse t sobre L. Se quiser tangente hiperbólica. Não, aqui é tangente não. Essa aqui é mais integral de dx 1 mais x quadrado. É a tangente. Então, a tangente normal do cara é o seno hiperbólico. Então, esse cara de menos 90 a 90, a gente vai de menos infinito a infinito. Então, ele, nesse pedaço aqui de π, intervalo π, ele cobre todo o tempo do outro. Então, a gente já tem a relação dos dois. Falta escrever a métrica, porque a métrica, na verdade, aqui é dt grande, né? E o resto, esse eu preciso do cosseno hiperbólico em termos do t grande. Aqui para escrever tudo em termos de t grande. Então, o seno hiperbólico, mas é fácil fazer. Então, o cosseno hiperbólico ao quadrado do t pequeno sobre L é 1 mais seno hiperbólico. O seno hiperbólico dele é a tangente do outro. Aqui é tangente. Então, isso aqui é 1 sobre o cosseno. E já tem a métrica. A troca lá feita. Foi feita. O que interessa é isso daqui, o resultado. É isso. Deixa eu ver diagrama perigoso. A ideia é escrever todo o seu espaço num quadradinho. Em coordenadas que são finitas. Desenhe tudo no papel. E, melhor ainda, é quando você consegue escrever tudo isso. Em termos de quando vai ser tipo uma coordenada de tempo e coordenada de espaço. Como se fossem retas de 45 graus. Fica tipo igual meu rosto. É mais fácil de visualizar. É isso que, no final das contas, vai ser feito aqui. E o comentário final aqui que, por definição, digamos, que se chama de borda do espaço, sempre quando você consegue escrever, você tirar um fator na frente, você vai definir como o fim do seu mundo, é a singularidade dessa função. Esse cara falou definir. Então, a singularidade está aqui em menos π sobre 2 e π sobre 2. Esse aqui acaba, porque o cosseno zero. Só isso. Então, vou fazer a mesma coisa de novo. Luiz, pega esse teste quadrado igual a zero. E aqui o jeito seria, você pode imaginar que essa parte é uma esfera,
a geodésica, no final das contas aqui, é um grande círculo. Então você pode sempre escolher de forma que, digamos, está no Equador, esse grande círculo. Então seria todo mundo, todos, aqui tem o teta 1, teta 2, seria todo mundo tipo em 90. Você está rodando o outro aqui. Então, quer dizer, aqui você poderia aqui ficaria 1, e esse cara todo mundo é fixo, então os outros tetas aqui são 0. Eu só quero esses dois. Então aqui, você conseguir uma estrutura simplesinha, onde só luz. Então você tem efeito de luz, né? Onde o teto está crescendo, efeito de luz onde o teto está diminuindo. Esse está mais constante. A luz pode estar de um lado ou do outro, só isso. Então você faz um desenho. Ah, é importante, né? Eu estava destacando aqui, o T está nesse intervalo. O θ também. Não é exatamente, mas é também intervalo de π. É, digamos entre 0 e π. Porque é onde zero esse cara. A métrica que você não pode estender o zero passar. Você começou de zero passar de π. Porque em π aqui vai zerar. Então a inversa é devido explode. Essa métrica define entre 0 e π. Então, assim, que é o ângulo da. Olá. Então, você definiu, você conseguiu desenhar todo o decíter num quadrado. Aqui é θ, aqui é t, aqui é o cúbio L, né? Aqui tinha o L. Porque o θ não tem dimensão, não tem dimensão. Aqui é t sobre L. Esse cara vai de π sobre 2. Esse cara vai de 0 até π. Então, quadrado. Esse daqui é o polo norte da esfera, né? θ igual a 0. E aqui θ igual a π é o polo sul da esfera. Voltando à nossa ideia lá de coordenada global, o decíter é uma esfera que corre e cresce. Então aqui seria o polo norte, aqui o polo sul. Nesse diagrama que eu fiz, cada ponto do diagrama representa o resto da esfera. Uma esfera de menos 2. Então, quer dizer assim, se aqui fosse um decíter em 3 dimensões, um ponto aqui é um círculo. Porque aqui você está olhando com um ponto, o polo. Aqui não, aqui é um ponto. O polo norte e o polo sul. Você andou um θ, você está aqui. Mas você está onde aqui? Você está em qualquer lugar desse círculo. Então cada ponto aí, na verdade, é uma esfera de uma dimensão. E o que são as geodésicas de luz? São retas aqui de 45 graus. Então, como é que é um quadrado, você tem duas retas aqui. Aqui deveria se tocar no meio, né? Uma reta, isso aí. Agora a questão é, bem, claro, isso aqui é uma esfera, qualquer ponto é bom. Então você pode imaginar que você sempre está no, digamos, no polo norte. Então aqui fica mais fácil de realizar o polo sul. Então se você está aqui no início dos tempos, aqui você emite um sinal de luz, esse sinal de luz ele só vai chegar no outro lado da esfera no fim do. Essa é aquela ideia que o senhor. Então ele demora toda a evolução da geometria para sair de um polo até o outro. Então onde você tem relação causal e para receber também, quer dizer, se o cara mandou lá, você vai receber. Para você, a região que você tem relação causal, significa que eu posso mandar uma mensagem e saber que você recebeu, então você manda uma resposta. É esse triângulo aqui. Então,
Aqui, porque aqui eu posso enviar uma mensagem, alguém vai receber, ela não precisa necessariamente ser lúcido, né? Posso mandar mensagem em algum momento, alguém recebeu e me mandar de volta a mensagem. Só que você sempre pode se comunicar. Aqui, uma daquelas coordenadas, eu acho que é para o K igual a -1, é essa região daqui. Para o K igual a 0, ela cobre esse pedaço aqui, metade. A ideia aqui era o que a gente viu lá, do hiperbológico. E globais, coordenadas globais. Então aqui está a estrutura causal do espaço de Sitter. Então o que caracteriza uma coisa que é importante para o espaço de Sitter é que onde esse fator aqui é singular, fluxo mínimo, ele é, digamos, são cortes no tempo. Então são superfícies de tempo fixo. Então você tem esse cara começa no tempo tanto. Você tem um espaço. Depois vai, e depois sai um outro tempo. Só para fazer o contraste, digamos, o que vai ser borda em ente de Sitter vai ser aqui, digamos, não é fim do espaço, aqui é o polo norte e o polo sul da esfera. Que não é fim nem começo de nada. Você está andando em cima da esfera. Agora aqui é fim. Aqui é início e fim. É que no antidecíter é o seu contrário. O antidecíter aqui é a borda do espaço. E o que faz a gente não. Você pode pegar um Minkowski e fazer um jogo semelhante desse. Escrever um Minkowski, tirar um fator na frente em termos de. E escrever como se fosse um Minkowski de novo dentro, como se fosse só um dx quadrado e um dt quadrado. Só que esse dx e dt novos, eles só pegam. Eles são infinitos. Então você escreve todo o cara de novo no pedaço de papel. É só para. Você não viu, mas a estrutura causal do Minkowski, isso seria um diagrama de Penrose, porque depois, quando você acostuma, você vê o desenhozinho e você identifica os personagens. Então, os espaço de Minkowski, aqui seria R igual a 0, R constantes são grandes curvas que saem daqui, e o fim, aqui, tempo menos infinito é aqui, e tempo mais infinito é aqui. Então aqui, só para fazer o contraste, que esse é um espaço que não tem horizonte. Porque, de novo, luz são 45 graus. Esse aqui é 45, fim de 45. Então você, em qualquer momento, você pode emitir um sinal de luz. Esse sinal de luz vai até o fim do mundo. Ou lá no fim do mundo alguém te enviou um sinal de luz e você pode receber. Então você sempre pode receber o sinal de luz e enviar uma resposta. Então você pode estar tão longe quanto for. Vai demorar muito tempo, mas você recebe e manda mensagem. O contraste aqui. Aqui você recebeu uma mensagem, você não, dependendo de onde a pessoa está, você nunca vai conseguir mandar uma mensagem para ela e receber de volta. Você pode mandar uma mensagem para uma pessoa aqui. Em algum momento você manda uma mensagem, mas você nunca vai saber. Então, em termos de decíter, está firme. Então, para mim, não, mas daí eu vou agora. Estamos gravando. Seu canal tem. É uma máquina. Bota censura aí. Só conversar. Porque também vai, muita coisa repete. Até as contínuas. Acho que dá para dar uma boa adiantada. Na próxima, tá? Vamos lá para 10. Mesma coisa, né? Vamos definir como inveja. Só que com outro vínculo. Isso é menos x0² mais x².
x1 quadrado, mais eu vou botar d menos 1, esse vai até dentro. E o último, ele troca o sinal de novo. Menos 0. E aqui com o sinal de menos. Então a diferença dele, digamos, para o espaço hiperbólico é um sinal de número. Se você pega esse cara imaginário, aqui fica mais, vira exatamente o espaço hiperbólico que a gente discutiu lá no começo. Um espaço com valor constante negativo. Esse também, com valor constante negativa, só que é um espaço-tempo. E a métrica reproduz, né? Segue a mesma estrutura. Então, menos dx quadrado, x0, mais x1. Menos d. Então, um grupo aqui é só você tem d menos 1, um sinal, e 2 com outro sinal. D menos 1 pelo 2. Que tem de novo d mais 1 sobre 2. D mais 1 sobre 2 é o número de isometristas. Se você bota d igual a 2, talvez eu tenha um interesse lá, aqui fica 1,2. E o deciter é 2,1. Então, na verdade, eles são meio que a mesma coisa. Porque o que significaria você ter d igual... aqui também teria defeito comentário partes também por d igual a 2. Você pega d igual a 2, na verdade, você está pegando... Aqui só tem um cara aqui no meio. É 0, 1, 2. Então, 2 com sinal negativo e 1 com sinal positivo. E aqui menos. Se você multiplica tudo por menos 1, aqui fica mais, menos. Que é a definição do deciclo. Então, isso é basicamente a mesma coisa. Só que muda é que se você fala, quando desce quadrado, aqui você vai multiplicar por menos 1 também. Então, desce quadrado positivo para o deciter é desce quadrado negativo para o deciter. Então, geodésicos, por exemplo, tipo luz, para são tipo espaço-tempo. Né? Esse você está trocando o espaço-tempo. Tempo, tipo espaço. Tipo luz. Tipo luz. Então, espaço-tempo é exatamente a ideia do hiperboloide mesmo, que no final, quando você desenha hiperboloide, ele é bidimensional. Você está pegando hiperboloide de Isso daqui é... Então, vamos olhar esse vínculo, que ainda pega. Então, o vínculo, é o jeito de desenhar ele. Isso. Então, se você for olhar, digamos, destacar o x0 e o xd. Joga esses caras para o lado de cá, vai do lado de lá. Esse cara é quadrado, mais aquele todo lá, vou chamar isso aqui, x, vetorzinho quadrado. Todo o resto, porque tem o mesmo sinal, do 1 até o d menos 1. Então aqui para cada x desse fixo, no raio aqui, você tem uma esfera de raio raiz de L quadrado mais esfera. Então, é a ideia, digamos, parecido com o deciter, só que se você bota aqui o x0 e aqui, o x d, eu estou dizendo que para cada o resto fixo, eu tenho um círculo. Depois eu boto esse aqui.
E aqui são os outros, chamando assim. Então, quando eu pego um cara desse aqui fixo, fixei uma distância aqui, fixei esse cara. Então, eu tenho um raio, tenho um círculo aqui. E esse raio é essa raiz aqui. Então, quando esse cara é zero, eu tenho o menor raio, que é L. Quando você vai aumentando, esse cara vai aumentando para lá e para cá. Então, o hiperboloide é parecido com a ideia ali, né? Com o decíter, só que o decíter aqui seria o tempo. Se for exatamente D igual a 2, exatamente isso. Decíter, você está olhando esse deitado. Sendo o tempo, seria o espaço. Só que agora aqui, esse cara tem caráter de tempo, então os caras têm sinal de menos. Aqui vai ter caráter de espaço. Então, o hiperboloide, ele não descreve. Isso aqui nunca descreve o seu espaço mesmo, porque esse aqui não está imerso nessa geometria. Mas ele te dá já uma ideia da característica mais estranha do ODS, né? Porque se esses caras aqui, tem dois caras com sinal negativo, os dois fazem papel de tempo. Então, na verdade, o seu tempo está num círculo. Então, o espaço, você não vai entender a diferença, o espaço é sessão da tarde. Toda uma sessão da tarde sempre tinha um filme que você dorme e acorda no mesmo dia. Tem vários filmes dos anos 90. Sim. Então, o espaço desse, as coisas acontecem todo. Mas vamos ver. Porque esse aqui eu tinha contado no começo que ia estudar um monte de geodésica, né? Eu fingi que esqueci. Mas para o ODS vale a pena. Vai ver, pelo menos um pouquinho. Hoje não. Eu só vou fazer umas parametrizações. Já. Coordenadas globais. X deu deixa eu botar na mais prático. Você não agora de U sobre L, de T sobre L. 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 C. Sobre L. Esse L é de 1 até D menos 1. São os que têm um grande sinal. E o último é. Esse aqui é bem fácil de entender. Você de T sobre L. Então, o que você fez? Você tem um monte de cara com o mesmo sinal, dois caras com sinais negativos. Então, esse daqui eu boto uma função vezes aqui com seno de t e aqui com seno de t. Pega o quadrado, então vai juntar, vai ficar esse cara ao quadrado. Então, você vai ficar com um cara menos um cara quadrado, mais outro cara quadrado. Então, é só falar que um é seno hiperbólico e outro é cosseno hiperbólico, porque a diferença vai dar constante. Agora, esse tem que ser cosseno e esse tem que ser seno, porque tem que dar menos L quadrado. Então é menos cosseno hiperbólico quadrado, mais seno hiperbólico quadrado, vai dar 1. Menos L. Dá para ver que está direitinho. Todas
os x aqui estão na reta, porque o cosseno hiperbólico é maior que 1, mas aqui você tem seno, e seno e cosseno, então isso aqui vai de menos 1 a 1, então ele pode fazer positivo, negativo, e aqui o seno hiperbólico vai, ele vai, aqui a gente vai ver na verdade que o vô tem que ser positivo, acho que sim, mas aqui tem somente 100%, então pode ser positivo ou negativo, então ele também está aqui. Vai que não tem nenhuma restrição. E o ds quadrado, deixa eu ver se eu vou. Então aqui é menos cosseno hiperbólico quadrado de rho sobre L, dt quadrado, mais quadrado, mais seno hiperbólico quadrado de rho sobre L, dt esfera. Essa panela global ela não é tão atrativa, mas ela já te explica uma questão. É que essa própria parametrização de está vendo geodésica, nada, mas se você olha aqui, fica mais ou menos o intervalo natural desse seu T, uma coisa de 0 a 2π. E depois você vai voltar para o número. Vai ser 100%. Por outro lado, para que essa coordenada, até o contrário do decímetro, onde a coordenada global ela depende do tempo, essa coordenada não depende, essa métrica não depende do tempo explicitamente. Então o dt só aparece aqui. Então, vê se você esquece de onde veio e olha para cá. Se eu apago aqui, pergunto qual é o intervalo de t, você vai falar que é a reta. Tem por quê? O rho está claro que o rho você escolhe positivo e negativo porque aqui vai zerar. Então o rho é positivo. Escolhe positivo. Essa métrica zero aqui é mal definida. Mas o t não tem lugar nenhum. Então o que você chama na verdade de ADS é essa extensão desse hiperboloide para a reta. Porque isso aqui não faz muito sentido você falar fisicamente que o seu tempo está rodando. Então você fala que o tempo do ADS é esse daqui. Você vai dizer que ele pegou aquele hiperboloide e desenrolou. Mas isso não muda nada. Isso não muda que a estrutura é essa. E quando você for resolver geodésica, as geodésicas vão ser periódicas. Mas ao invés de falar que você está voltando para o mesmo lugar, você está falando que ele está seguindo um espaço, mas faz a mesma coisa. Então o seu espaço repete, mas não é o mesmo lugar, porque senão você está voltando no tempo. A conclusão é que o ADS como espaço físico é muito forçado. Ele tem outros tipos de utilidade. Essa é a lição da coisa. Então, na verdade, quando fala a partir daqui coisas, depois a gente for ver, coisa e tal, você está assumindo isso daqui. Mas querendo ou não, você sai daqui com o é um jeito de maquiar. Esquisitice, que não some no final das contas, né? Que ele reflete numa propriedade que ele tem que se chama de horizonte de Cauchy. Que é um horizonte também que ele tem, mas é diferente do de. Volta de novo aí aquela ideia, né? Mas só fala de novo essa parte do. Porque o tempo. Eu chamo de universal covering isso aí. Então, porque em princípio o tempo é um parâmetro que tem uma periodicidade aí. Mas só que ele desaparece quando você olha para a métrica. Ele não é explícito. E, portanto, por exemplo, uma geodésica nessa métrica não apareceria. O tempo não apareceria periódico. Não, pior que parece. Ele guarda a estrutura. Ele guarda? Ele tem uma memória que é. Esse que é o curioso. Você pode, digamos, poderia ter apagado isso aqui e definido a ADS assim. Sim. Você jogou a geodésica é periódica.
Ela é periódica no tempo. Não tem. Mas daí, aí a interpretação é que essa periodicidade. Todos os períodos aqui tem uma questão. Geodésicos tipo tempo. Uhum. São periódicos. Não interessa. Interessa isso. Tá. Porque luz tem um problema e espaço Tá. mais problemático. A luz tem um problema. Tá, mas. Tá, tudo bem. Então, você tem uma geodésica tipo tempo. Ela vai ser periódica no tempo, inclusive. Mas isso não significa, quer dizer, essa periodicidade não é que o tempo está voltando. Ele só. Aí que você esquece isso. Aí no final de contas, o que é uma geodésica em ADS? Você pega uma bola e arremessa, ela volta. Sim. Aí você abaixa a cabeça, Entendi. depois ela volta. Ela faz você. Sim. Ela ficou assim. Aí você tem o entendimento que o fim do mundo de ADS ele repele os objetos massivos. Esse cara não consegue chegar lá. Sim. Ele volta, ele fica ao redor de um centro. Tá. Então, não, o que eu tô querendo. Tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: é que o tempo ele vai de 0 até 2πl. Aqui eu vou dizer que ele vai. Mas esse 2πl vai ser o período. Uhum. Vai ser o período da geodésica. Mas aqui eu vou dizer que o tempo está correndo. Ele fez um período dos períodos. Tá. Mas no final de contas é a mesma coisa repetindo. Depois de 2πl, tudo que tinha acontecido, aconteceu. Sim, aí vai só Só se repetir. Entendi. Essa é a questão aqui. Mas, só para um jeito de entender, é pensar que realmente que ele é um deciter deitado. A questão do deciter é que a ideia do horizonte deciter, você precisa de um tempo, demora um tempo infinito para você chegar no cara lá infinito, você nunca passa do lado. Se você inverte a lógica, essa é a questão do ADS. Se o que esse seu espaço é o tempo, então no tempo finito, você chegou numa distância infinita. Esse é o problema. Você chega no fim do mundo e não tem. Você pode marcar no relógio quanto tempo demora para chegar no fim do mundo. Aí qual é o problema daí? Digamos, geodésica, tipo, espaço, problemática, mas tudo bem, né? No meio que não interessa, mais luz, porque a luz chega no fim do mundo no tempo finito. Mas você deu uma condição inicial, eu apertei meu feixe de luz. Mas se eu te digo que daqui a 5 horas ela chegou no infinito, então o que acontece? Sim. Porque não tem. Então, assim, ele vai ser um peixe, ele vai furar o fim do mundo, não furou. Então, você dá, esse é o ideia do horizonte de Cauchy, você deu uma condição inicial, mas você é obrigado a dar algum tipo de contorno. Sim. Você tem que dizer, você tem que falar o que acontece quando chegar lá. Uhum. O mais simples, você vai dizer que é um espelho, ela vai bater para voltar. Uhum. Mas porque furar o espaço que você vai fazer. Sim. Mas isso não está embutido na equação. Então, cada vez que ela bate, você tem que, digamos, ir ajustar a geodésica. Não é um negócio que você dá. É um problema porque você está acostumado a geodésica. Uma geometria assim, você dá uma condição inicial e o cara evolui. Sim, evolui. Você não tem que ficar. Condição de controle. Você não precisa ficar agitando ele toda hora. Equação de geodésica não tem condição de controle. Tem condição inicial. Não tem condição inicial? Sempre equação diferencial. Só que o espaço ele tem controle. Então, esse é a questão principal. Agora eu vou só escrever a métrica que interessa, que é essa do que que seria o equivalente no deciter.
seria equivalente à colena da. Eu chamo a inflacionária. Chama de. É bem chatinho mesmo. Então, essa perimetrização toda esquisita, que não cobre todo o espaço. Eu faço isso aqui, pega esse menos esse. Aqui muita coisa cancela. Aqui, você pega a diferença, esse daqui soma. Na verdade, está escrito aqui, talvez não mais inteligente. Você bota o sinal para dentro, então aqui é menos, mais. Quer dizer, aqui é mais e menos igual aqui. Ali L igual a 1, 2 não seria o A. O segundo. Eu dei a anotação no pedaço. Só para não confundir, que antes eu estava falando de L, de 1 até D menos 1. Esse aqui vai ter D menos 2, eu botei A, fica diferente. Então, esse menos esse te dá uma coisa que sobra esse cara aqui, que é L. Isso aqui é positivo. É zero, chega no T. Tudo aqui, tudo na exponencial é Z. Esse aqui é T. Muitas coisas. Porque o Z só está em exponencial. Porque está x e t misturado aqui e o Z na exponencial. Não tem Z embaixo. Então, esse cara aqui é mais ou menos parecido com o que a gente viu no inflacionário de ciclo. A diferença de 2 aqui é positivo. Se você olha esse desenho, o XD é maior. Você olha para o desenho aqui, vou fazer o pergunta aqui. Você vai mexer. Seria uma das coordenadas de menos 1. Aqui é o x. Isso chama coordenada de Poincaré? É. Porque eu não sei. Não, tá. Então, do jeito que eu fiz, o x0 tem que ser. Não, o x d menos 1 é maior. Então é esse pedaço aqui. É metade de baixo. Você pegou a bola, você cortou aqui em 45. Eu vou botar aqui embaixo 10 quadrado. Esse 10 quadrado é bonitinho. Isso, então, o x e t que eu estou escrevendo aqui, ele dá um. Aqui fica menos t quadrado mais x quadrado. Então, aqui é um impósito. Então, essa métrica, ela. Como se está parametrizando o ADS? Então, no Decitem, você conseguir parametrizar o ADS, eu tenho esse bola de pé, né? Cada instante de tempo era um espaço euclidiano.
aqui em cada Z, você tem um espaço de Minkowski. Geralmente você vai pegar em algum lugar, vou dar um livro, o cara vai desenhar assim para você. Esse filme em todos os lugares. Fui tentar te fazer esse filme. Ao invés de ser assim, aqui seria o eixo Z. Então você vai crescendo Z, Z fixo, você tem um corte aqui e você tem um espaço. Um Minkowski. Então o Z aqui é um Minkowski, o Z é um Minkowski. Então a ideia é que você marca a ponta aqui, você tem sua origem aqui, você tem um outro pontinho aqui, aqui está a sua origem e esse pontinho vai estar aqui. Esse cara vai. Cada corte. Não é a torrezinha? Né? Então essa é a brincadeira. E o outro jeito, mas também que se escreve isso, só para fazer o último comentário. Você pode. Eu tirar esse fator fora. Vou chamar, isso aqui geralmente chamo isso de Z, então vou chamar de outra letra. Então, Rho seria L exponencial de Z sobre L. Acho que é isso. Então, essa métrica ficaria assim: D quadrado mais eta e J dx dividido por Rho quadrado. Só fazer uma troca, tirar esse fator e definir esse. Agora a brincadeira aqui no final é a mesma coisa, só fazer essa conversão, né? Mas aqui fica mais claro que uma isometria do espaço dessa métrica é que se você escala todo x no lambda e o Rho pelo mesmo lambda, não muda nada. O que vai ser um lambda quadrado, aqui vai ser um lambda quadrado, essa transformação aqui, ela existe também, só que ela seria, você reescala x, só que como z fica aqui exponencial, você reescalou x e faz uma transformação em z. Então, para que se você faz uma transformação em z, o dz não muda. Se faz uma translação aqui em z, ele vai ficar o cara e vai sair a translação, z mais a. Vai ser o fator na frente. Se você ajustar para cancelar esse fator, ele fica o mesmo. Então a translação aqui vira rescalamento. Óbvio, se você faz uma translação aqui, esse cara é rescalado. Mas só por que isso? Porque eu quero falar que o espaço de ADS é essa opção meio que holográfica. Se você tem um espaço de Minkowski, você tem, digamos, uma teoria que é com a ideia, digamos assim, que você quer pegar você quer geometrizar digamos, uma renormalização do seu sistema. Você quer pegar o seu sistema e reescalar ele. E você quer entender, reescalando, você está mudando a sua escala de energia. Então, se você quer, digamos, geometrizar essa sua escala de energia, você quer dar uma dimensão extra. Se sua teoria é conforme, você reescala o cara e a energia muda de forma que nada muda. Então você precisa de um cara que, quando você vai identificar esse cara com energia, você mudar isso aqui, mudar junto e não mudar nada, é meio que a única opção que você tem, é essa aqui. Você vai relacionar esse Rho na sua escala de energia, então você está reescalando o espaço, então de menor, só que aqui a relação entre Rho e energia é ao contrário. Mas, digamos, se você diminui o espaço, você aumenta a energia. Então, mais uma teoria conforme, nada, você dá zoom no cara e nada muda. Então, se você quer geometrizar esse cara, você quer pegar um Minkowski de um jeito que eu tenho um cara a mais que eu vou relacionar com energia. Então, quando eu mudar aqui, reescalar, vai ser um fator na frente. Então, tem que ter alguma coisa para cancelar esse fator. Então, tem que ter um cara aqui que reescala igual.
Mas quando eu rescalar aqui dessa variável a mais, se eu boto só um tampão quadrado aqui, não vai funcionar, porque vai ser um cara aqui. Então eu tenho que dividir os dois. É mais ou menos por esse jogo, você não tem muito para onde escapar. Então no final, essa ideia da SFT tem que você relacionar a ideia de geometria com essa sua teoria conforme, meio que você forçado. Não tem muita opção. Não tem muita opção. ADS. Mas sem discutir. Na próxima a gente vê mais. Aqui dá para fazer geodésica legalzinho, pelo menos algumas, coordenadas simples para entender, e a estrutura causal. Aí depois a gente vê o contexto, campo escalar, nesses casos.